Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é uma troca que tem sido muito comentada, no futebol mundial, uma troca entre aspas, mas a transferência ou as transferências, são negócios isolados, mas como são entre os dois mesmos clubes, acaba sendo tratado como se fosse uma troca mesmo dos jogadores. Estou falando de Pjanic para um lado, Arthur para o outro, então Arthur saindo do Barcelona, indo para a Juventus, o Pjanic saindo da Juventus, indo para o Barcelona. Tem a questão dos valores aí também, tem a questão da própria transferência em si. Então, assim, para quem isso é melhor? Quem leva a melhor com essa negociação como um todo? E é isso que eu quero saber de vocês. Então deixem aí nos comentários o que você imagina para essa troca, se você acha que algum lado vai se dar melhor nessa, leva melhor nesse tipo de negociação, se é o jogador ou se é o clube, porque tem 4 partes nessa história, Arthur, Pjanic, Juventus e Barcelona. Então para quem que você acha que o negócio é bom, para quem que você acha que o negócio é ruim, quero saber aqui nos comentários. Aproveita aí, se inscreve no canal também, ativa o sininho da notificação e, claro, curta o vídeo, que é sempre importante também. Bom, acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, Em primeiro lugar, eu acho até que, assim, a minha primeira reação, quando surgiu esse negócio, eu cheguei a escrever sobre isso já há alguns dias no UOL, também na coluna por lá, mas até tava esperando que o negócio ganhasse corpo e fosse pra frente como acabou indo, porque esse tipo de especulação acaba sendo muito frequente, E a gente viu tantas especulações envolvendo o Pjanic, então, foram muitas as especulações no período de parada, de quarentena, e eu quase sempre, ou quase nunca, na verdade, quase nunca levo muito a sério as negociações ou as especulações que vão pipocando aí em muitos dos jornais, dependendo do jornal, dependendo de como a notícia é dada também. Então tem muito mais fumaça do que fogo, geralmente, nesse tipo de negociação ou de notícia. Só que dessa vez o negócio avançou. E aí, primeiro, eu achei estranho, eu não imaginava muito essa transferência acontecendo por todos os lados, porque eu não via muita lógica em todas as pontas do negócio. Mas por que o Barcelona vai querer abrir mão do Arthur? Mas por que o Barcelona vai querer o Pjanic, que não é exatamente um jogador para solucionar os problemas que o Barcelona tem hoje? Mas por que a Juventus vai abrir mão de um jogador que foi importante nos últimos anos dentro dessa espinha dorsal? Por que é interessante para o Pjanic e para o Barcelona nesse momento? Então, assim, olhando por vários ângulos diferentes, a minha primeira reação foi de estranheza, de olhar e falar, não tem muita lógica isso aqui não. Só que o tempo foi passando e as coisas foram se encaminhando, então agora dá pra gente falar já com um pouco mais de ordem na casa em relação ao noticiário. E aí, por onde que a gente pode começar, Acho que do ponto de vista dos clubes, tentando entender o porquê dessas transferências. Por exemplo, por que o Barcelona vai vender o Arthur e comprar um jogador mais velho, se pode ter no Arthur, mesmo um jogador que não tem rendido à altura do esperado, mas muito mais tempo de carreira e tendo essa diferença pequena nos valores, Se a gente for aí pelo que tem sido noticiado, o Arthur 80 milhões de euros e o Pjanic 70 milhões de euros. Então o Barcelona está dando o Arthur para ganhar o Pjanic mais 10 milhões de euros. Se você pensar dessa forma, eu não vejo muita lógica não no movimento do Barcelona. Só que a gente tem que tentar pensar de um outro jeito, de quem está pensando no caixa, de quem está pensando na contabilidade. E aí diversas fontes já trataram desse assunto, tem até uma série de tweets bem boa do Swiss Ramble no Twitter, obviamente, falando sobre como são feitos os balanços financeiros e de que forma as transferências entram nesse tipo de contabilidade. Então vira uma espécie de que forma definir aqui? Você está tentando achar um mecanismo para driblar um pouco o lado contábil e, não que seja de uma forma ilegal, é bom deixar claro, mas você acaba conseguindo declarar o dinheiro que você está recebendo pela venda no balanço atual e o dinheiro que você gasta na compra você vai diluir pelos próximos anos. Então, tentando resumir de uma forma bem rasa mesmo, seria mais ou menos por isso. E por que isso é importante? Porque num período de fair play financeiro, num período de clubes tendo dificuldades ali para fecharem as contas, você conseguir declarar a entrada de um valor muito alto agora, te alivia para agora e meio que joga o problema para frente quando você vai diluir o valor pago pelas transferências, mas resolve um problema atual. Então acaba sendo bom e não é algo novo, O Barcelona fez isso naquela troca também entre Neto e Silas, os dois goleiros com Valência, Barcelona e Valência. A transferência na época também chamava atenção, porque assim, não tinha muita lógica na negociação. E também foi uma troca, entre aspas, porque
foram dois negócios paralelos em que o Barcelona pôde vender o Cillessen e declarar imediatamente o dinheiro que estava entrando da venda do Cillessen e deixar para as próximas janelas, para os próximos períodos, para os próximos balanços, a declaração da compra do goleiro que chegava. Então é meio que um método mesmo utilizado para você tentar driblar esses mecanismos contábeis aí. Não vou entrar tanto nos detalhes sobre isso, até porque não é muito a minha área, mas se você procurar, você vai achar explicações bem mais detalhadas, bem mais interessantes do que essa minha, bem mais rasa, só para não deixar de tocar o assunto, porque é um tópico certamente dos mais relevantes para entender a negociação dos dois lados da história, tanto da Juventus quanto do Barcelona. Mas acho que no caso do Barcelona fica até mais nítido, porque tem o outro caso recente da troca ali do Neto pelo Cillessen. Então, indo para a questão técnica, a gente já passou pelo lado contábil da coisa, né? Para a questão do balanço, para a questão do caixa. Indo para a questão técnica, alguém leva melhor nessa história? Se a gente for pensar, o Barcelona hoje, aí eu acho que entrar no tema do Barcelona acaba entrando tanto no Pjanic quanto no Arthur. O Barcelona hoje tem um elenco de algumas áreas do campo mais preenchidas e outras menos. Quando a gente pensa em área, tentando falar em funções mesmo no campo. Porque se a gente olha para os meio-campistas do Barcelona, a gente enxerga vários jogadores que estão muito associados à saída de bola, à capacidade de iniciar a jogada. Então o Barcelona tem o Busquets como esse jogador que é uma figura importante na saída de bola. Até pela forma de jogar, né? E eu vou entrar lá daqui a pouco, mas você tem o Busquets, o De Jong é um jogador que poderia ter um outro tipo de papel jogando na base da saída de bola também, o Arthur poderia ser outro para fazer esse tipo de coisa, o Rakitic tem sido usado na do Busquets muitas vezes inclusive, e falta ao Barcelona muitas vezes alguém que fique mais à vontade recebendo essa bola já numa faixa mais adiantada do campo, recebendo uma segunda altura do meio campo, porque o Busquets vai ser esse jogador da saída de bola e a gente sabe que por estilo de jogo, por filosofia de jogo, o Barcelona tem uma maneira muito particular de distribuir essas funções e áreas de ocupação, meio que pré-determinando em que área cada jogador deve ocupar, receber a bola, e isso faz com que o Arthur, por exemplo, não seja um jogador da saída de bola, ele vire um jogador de uma faixa um pouco mais avançada do campo, que impede que ele participe com mais frequência de onde ele gosta muito de jogar, que é voltando para receber o jogo, para iniciar, para fazer a bola sair da defesa para o ataque. E isso acaba subaproveitando um pouco o Arthur dentro desse mecanismo, dentro dessa dinâmica de funções na forma de jogar do Barcelona. Isso vale para outros jogadores também. E não é o único problema do Barcelona, não. Tem outras questões do Barcelona hoje também envolvendo o ataque, quando a gente fala nessa questão da distribuição de características, de funções, de peças complementares. O Pjanic, na Juventus, virou um jogador que ocupou uma lacuna importantíssima, né? Quando o Pirlo sai, a Juventus precisava de alguém que pudesse fazer essa saída de bola, virar esse à frente da defesa que distribua o jogo com qualidade, que vire o cara que vai participar o tempo inteiro, que vai dar qualidade, que vai ditar o ritmo. E o Pjanic fez isso nos últimos anos com enorme qualidade. Então, é indiscutível o sucesso dele com a camisa da Juventus fazendo essa função que não é uma função fácil. Na atual temporada, ele começa bem, inclusive. Agora acho que já virou uma verdade quase absoluta que a temporada do Pjanic é muito ruim. Eu não concordo que seja a temporada inteira, não. É verdade que ele caiu de produção, mas para mim isso fica mais nítido agora, em 2020. Talvez no finalzinho de 2019. Mas o início da temporada, já com o Sarri, ele ainda joga bem, ele ainda faz algumas partidas muito boas nessa função. Só que, ok, ele caiu de produção. Me parece ter algo a mais do que isso, né? Tem uma perda grave de confiança aí, tanto do jogador quanto do clube no jogador. E aí surge uma oportunidade de você fazer dinheiro com um jogador que dificilmente te traria um retorno de uma nova negociação e envolvendo um jogador muito mais jovem, que é o caso do Arthur. Então, vamos lá, do ponto de vista do Barcelona, a chegada do Pjanic, para mim, ela não representa uma solução de problemas. Ela não representa alguém que chega para encaixar naquela função, naquela característica que está em falta no meio-campo do Barcelona. Isso faz do Pjanic um jogador ruim? De forma alguma. Um excelente meio-campista, que acho que ainda tem bastante tempo de carreira pela frente. Eu não dou ele como terminado, assim, como um cara que acabou, como muita gente está tratando por conta da queda de produção na Juventus, não. Acho ele um excelente meio-campista. Mas ele vai se encaixar dentro dessa mesma questão? Ele não vai jogar lado a lado com o Busquets, pelo menos teoricamente. Ele vai ser um substituto para o Busquets, eventualmente? Ele vai jogar numa faixa mais avançada do campo? É diferente da forma como ele passou a brilhar mais. No início da carreira ele jogava mais avançado, mas ele cresceu e virou um jogador muito melhor quando passou a jogar mais recuado. Então eu não vejo o bósnio como uma solução para o Barcelona, e sim como mais uma alternativa, tendo características que o Barcelona já tem no elenco, e não as que faltam para o elenco do Barcelona.
E o Arthur, a ida dele para a Itália, representa o que exatamente? Representa, num primeiro momento, acho que para o Arthur, um bom recomeço, uma boa oportunidade de recomeço, porque ele está saindo de um clube em que a expectativa era muito alta e ele de fato tem muita qualidade e acho que todo mundo imaginava que ele pudesse se encaixar no Barcelona, mas foi decepcionante, foi frustrante pelas expectativas altas pela expectativa alta e pelo nível não atingido. Eu acho que é natural que a gente hoje encare uma troca de um gigante por outro da Europa como uma troca que possa ser positiva, pela nova oportunidade que o Arthur vai ter. E principalmente porque ele vai deixar de ter o obstáculo do Busquets, pensando do ponto de vista puramente tático mesmo. Agora, isso vai trazer para ele também um novo desafio, que é se adaptar a uma função que é diferente da do Barcelona, mas também é diferente da função que ele fazia no Grêmio, por exemplo. Porque se ele de fato vai para a Juventus para ser o Jorginho do Sarri, e aí ao falar o Jorginho do Sarri, a gente está falando do cara da saída de bola à frente da defesa, que a bola passa por ele o tempo inteiro, e que tinha tudo a ver com o papel do Pjanic, só que ele acabou não rendendo nos últimos meses nesse nível de forma surpreendente. O Arthur vai ser esse volante único da saída de bola, que vai virar esse termômetro, esse motorzinho. Ele tem capacidade para isso, qualidade técnica, eu acho que é indiscutível. Agora, vamos ver de que forma ele vai se adaptar a essa nova exigência, seja da questão da dinâmica, seja na questão das responsabilidades sem bola e do papel defensivo, seja pelo fato de não contar com um volante numa dupla de volantes que a gente viu tantas vezes ele fazer, por exemplo, no Grêmio, em que ele sim tinha liberdade tanto para voltar e receber como o mais recuado dos meio-campistas, ou para se projetar e aparecer numa área mais avançada, mas acima de tudo, para ir e voltar, para carregar a bola, para atravessar esse território. No Barcelona ele não tinha essa liberdade para ocupar uma área tão ampla do campo e para buscar a bola em diferentes lugares. Na Juventus, é provável que ele toque muito mais na bola, que ele possa iniciar mais os ataques, mas ele vai precisar se mostrar útil ou não, apto ou não, a fazer essa função que também é um pouco diferente, de carimbar todas as bolas e em alguns momentos ter mais agilidade no momento em que a bola passa por ele também, no sentido de tocar rápido, de dar dinamismo mesmo, a forma dessa posse de bola progredir no campo, um problema que a Juventus vem tendo dentro da temporada, mas também requer adaptação. Adaptação ao campeonato, adaptação a um outro padrão tático, adaptação a uma função que não é exatamente a função que ele fez até hoje. Então, tentando resumir isso tudo, para mim, é uma negociação, tirando o ponto de vista contábil, que é interessante para o Barcelona, do ponto de vista técnico, acho discutível para o Barcelona. Do ponto de vista de futuro, acho, pelo menos teoricamente, negativa, porque você está abrindo mão de um jogador mais jovem para contar com um jogador mais velho que não necessariamente chega para resolver algum problema do seu time. E você está abrindo mão de alguém que ainda teria margem para evoluir e para jogar em alto nível por muito tempo. Então, olhando do outro lado, acho que para a Juventus é mais interessante como negócio, apesar de que a Juventus também está fazendo uma aposta aí. Ela está trocando um cara que até então era uma certeza, por mais que tenha caído de desempenho, mas era um dos pilares do jeito do time jogar, mesmo antes da chegada do Sarri. Com o Allegri era assim também. Se a gente olhar para trás na Juventus, a gente vai enxergar o Pjanic como um dos pilares da forma do time jogar. Então você está trocando um cara que tinha um papel importante de protagonista no funcionamento por uma aposta. Para o Arthur vai significar maior protagonismo. Ele passa a ter maior participação dentro do jeito do time jogar e maior responsabilidade, mas um desafio, além da oportunidade, um desafio de se adaptar a esse novo sistema. Para o Pjanic é um pouco o contrário, ele vai ter uma oportunidade no Barcelona, o que obviamente nunca pode ser tratado como algo negativo, mas ele vai chegar num time que já tem seus vícios e acertos, dá para enxergar das duas formas, o que reduz o protagonismo dele para a entrada dentro do time. Então, acho que dá para resumir dessa forma, tentando olhar aí para todas as partes dessa equação que envolve essa negociação. Tenho, particularmente, uma curiosidade muito grande para ver de que forma o Arthur vai se sair jogando nessa nova função, se é que vai ser nela mesmo, né? Porque isso tem sido noticiado nas últimas semanas, mas a gente tem que esperar para ver, porque o Arthur pode também jogar de outras formas. É que no sistema do Sarri a gente se acostumou a ver esse triângulo de meio campo tendo um volante à frente da defesa sendo esse regista, sendo o passador, a figura do Jorginho antes, que era a figura do Pjanic e pode ser a figura do Arthur. Ele vai jogar ali entre Bentancur de um lado, Matuidi do outro, ou o Sarri vai mexer um pouco mais nessa composição de meio campo. Ele pode eventualmente jogar com dois e aí jogar lado a lado com outro jogador de construção na saída de bola.
ou ele vai virar esse meio-campista que vai ter que ocupar uma área um pouco mais avançada do campo e aí pode encontrar alguns problemas também para se encaixar, como teve dentro do Barcelona. Enfim, são muitas as possibilidades. Eu tenho uma grande curiosidade porque se o Arthur conseguir corresponder nessa função de Jorginho, entre aspas, ele pode virar um jogador extremamente completo e muito capaz de tomar conta de um meio-campo, de condicionar um jogo, de virar realmente um dos pilares do funcionamento da Juventus, o que pode ser muito bom, inclusive, para a seleção brasileira, se a gente pensar na recuperação do Arthur. Quero saber de vocês, é um tema realmente muito amplo, né? Tem vários pontos de vista aí para a gente falar, de Juventus, de Barcelona, de Arthur, de Pjanic, de diferentes justificativas, possíveis consequências. É um tema bem amplo mesmo, então quero saber de vocês nos comentários por aí, se inscrevam, curtam o vídeo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.